Aqui nós vamos falar dessa breve passagem de Paulo pela ilha de Malta. Quando nós começamos a ver essa questão de Paulo, ele foi preso lá atrás, ainda no começo do capítulo 20, ele desceu para Jerusalém para fazer uma adoração. E quando ele foi lá para fazer uma adoração, ele foi aconselhado pelos irmãos da igreja a fazer alguns votos e cumprir alguns votos no templo de Jerusalém. Eu já disse para vocês que eu não teria feito o que ele fez, mas ele fez. Ele sendo judeu, então ele fez. Agora, irmãos, o que acontece? Ele chegou lá e ele foi acusado de profanar o templo. Então pegaram ele, bateram bastante nele. Aí é que entra, aquele tribuno, aquele homem de Deus, que Deus preparou, na verdade, para que ele não sofresse na mão daqueles homens. Então, por 3 vezes, aquele tribuno, Lísias, ele livrou o apóstolo Paulo da morte, a ponto de Paulo dizer: olha, eu não quero ser julgado por vocês, eu quero ser julgado lá em Roma. Eu sou um cidadão romano e eu quero ser julgado em Roma. Entrou o rei, passou anos, saiu o rei, e aí então, meus irmãos, chega um que fala: vamos mandar ele lá para Roma. E o capítulo 27 trata dessa jornada, dessa viagem. O capítulo 27 fala dessa viagem turbulenta que o apóstolo Paulo fez para tentar chegar em Roma. Então, o navio que ele pegou, ele trocou de navio em determinado ponto da viagem, mas então eles foram acometidos por uma tempestade muito forte, a ponto da Bíblia dizer assim, que todos ali estavam sem esperança de ficar vivos. Foram dias terríveis, 2 semanas ali na escuridão, muita preocupação, até que Deus deu uma revelação para Paulo, e Paulo então pôde afirmar a grandeza de Deus publicamente aqui, alto e bom som. Olha, Deus que eu sirvo, ele me disse na noite passada, através do anjo, que esse barco ele vai se perder, mas ninguém aqui nesse barco vai morrer. Então era uma coisa muito difícil de se cumprir, ou seja, o barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. E aconteceu exatamente como Paulo ele tinha dito. Esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que fala e sempre acontece. Se um profeta fala uma coisa não acontece, então ele não é o verdadeiro profeta. Então o apóstolo Paulo agora, eles foram bater lá numa ilha, ou seja, naufragaram. E o capítulo 28 trata desse pós-naufrágio. Do versículo 1 até o versículo 6, aqueles homens que pegaram o apóstolo Paulo, resgataram Paulo e mais 230 e poucas pessoas, 270 e poucas pessoas, quase 300 pessoas se refugiaram naquela pequena ilha. Eles viram o apóstolo Paulo ser picado por uma serpente. E Paulo, quando ele foi picado por uma serpente, todo mundo disse: ele vai inchar e vai morrer. E o apóstolo Paulo nem inchou e nem morreu. E aí então eles disseram: esse homem vai inchar, vai morrer, porque ele é um condenado, ele é um malfeitor. Então, se uma cobra me pica, se eu sou picado por uma serpente, é porque eu sou um malfeitor. Mas eu não morri, Paulo não morreu. Agora, ele é um Deus, Só pode ser um Deus no ser de Deus. Como as pessoas mudam de opinião rapidamente quando não tem a Bíblia para se firmar. Então, o ser humano sem a palavra de Deus, ele é assim. Ele é uma rolha nas águas. Ele meus irmãos, joga para um lado, joga para o outro, fica boiando em qualquer lugar. Mas aí o apóstolo Paulo não aceitou ser chamado assim, desse Deus, Claro que ele não aceitou, Só que aconteceu o seguinte: a partir do versículo 7, Paulo teve experiências maravilhosas naquela ilha. Ele ficou hospedado naquela ilha por 3 meses. É bastante tempo para a gente ficar hospedado no lugar. Então,
a partir do versículo 7, do capítulo 28 de Atos, tem essa experiência, ou seja, a breve passagem de Paulo lá para a ilha de Malta, né? Vamos relembrar uma coisa, irmãos, muito importante para entender o que vai acontecer aqui nesses versículos. Primeiro, a promessa que Jesus fez para a igreja dele, tá? Qual foi a promessa? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o nome de Jesus seria conhecido no mundo todo. E de fato, o nome do Senhor Jesus tem sido conhecido no mundo todo. Agora, como é que eles iam conseguir essa façanha? Do homem, da própria natureza humana, de um Gilberto, de um Adriano, né? Então, de um outro qualquer, nós não vamos conseguir cumprir esse mandamento, essa ordem, e por todo mundo. Como é que eu vou para todo mundo? Agora, como é que uma igrejinha com iletrados, uma igreja que ali naquele tempo no máximo tinha 120 almas, como é que aquela igrejinha tão pobre ela poderia alcançar o mundo todo? É por isso que esse versículo 1 é tão importante, né? Que, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, é verdade, mas como é que eu vou conseguir ser sua testemunha, ó meu Senhor? Então, quando nós voltamos para o livro de Atos, no capítulo 1, né, nós temos o segredo da vitória, o segredo do sucesso. Capítulo 1 e versículo 8: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então Deus ele deixou bem claro, tá? O Senhor Jesus deixou bem claro, essa tarefa é a nossa tarefa, ser testemunha até os confins da terra. Mas como é que eu vou conseguir isso? Bom, Jesus explica: vocês vão ser revestidos de um poder que vem do alto. Então esse poder, meus irmãos, é o poder do Espírito Santo. A gente lê aqui Atos dos Apóstolos, nós deveríamos ler Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Por quê? Aí nós temos uma frase aqui, né? Já está aí essa frase: a força que controla e move a igreja de Jesus é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Olha, se a gente conseguir fazer alguma coisa como igreja, é pelo poder do Espírito Santo. Se conseguirmos fazer um bom trabalho, é pelo poder do Espírito Santo. Se a igreja conseguiu alcançar a Judéia, Samaria, a Galiléia e até os confins da terra, esse aqui é o confins da terra, ilha de Malta, os confins. E o Evangelho chegou nos confins. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo deu poder para a sua igreja. Então nós também temos esse poder que vem do Espírito Santo. Agora, irmãos, Jesus ele espera que cada cristão ele faça o quê? Ele seja sua testemunha. Não é apenas vir na igreja. Eu sei, faz parte da nossa vida espiritual vir para a igreja, mas não é isso que Deus espera apenas. É mais do que apenas ler a Bíblia, é mais do que pertencer para um grupo, para uma igreja, ter o nome Igreja Batista Fé, tá? É transformar o mundo à nossa volta através de uma mensagem transformadora. Então, nós até falamos no começo do nosso estudo que somos transformadores do mundo, de fato. Onde o Evangelho chega, o Evangelho ele transforma. Se realmente ele chegou, o Evangelho chega, o Evangelho ele transforma. Então, Deus disse: vocês não vão conseguir sozinhos. Eu vou ter que dar um poder para vocês. E esse poder é o poder do Espírito Santo. E nós, meus irmãos, podemos reconhecer o Espírito Santo em nossas vidas. Você quer transformar o mundo? Fale de Jesus. A sua casa, para os seus vizinhos,
para todo mundo. Muito bem, irmãos. Bom, voltando para o nosso capítulo 28, vamos lá. Atos, capítulo 28. Ele já foi picado pela cobra, já tentaram adorar ele, já tentaram matar ele, né? Ele ia morrer picado por aquela cobra. Nada disso aconteceu, tá? Mas aí no versículo 7, ali estava próximo daquele lugar uma herança, umas herdades, e pertenciam ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo e de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e curou. Então, irmãos, Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai fazer algumas coisas nessa ilha. Paulo ele vai testemunhar de Jesus de algumas formas diferentes nessa ilha. A primeira forma que Paulo pode testemunhar e que Deus usa Paulo Deus usou Paulo para realizar milagres mesmo aqui nesta ilha. Então essa ilha tinha um bom anfitrião que é o Públio, tá? E esse homem, ele se mostrou bondoso, ele se mostrou receptivo, um bom anfitrião. De repente aparecem 276 pessoas lá na sua casa. Não é fácil, né? Mas na ilha dele, é uma ilha, como que seja uma ilha. Tem gente que não gosta. Sabia disso? Tem gente que pode ter uma ilha, mas não gosta, né? Então, mas ele foi receptivo, eles cuidaram daquelas pessoas. Mas aqui aconteceu um fato interessante. Qual o fato que foi interessante? O pai desse homem estava com febre e disenteria. Bom, irmãos, você sabe, é o mosquito da dengue. Nós chamamos hoje o mosquito da dengue, mas o mosquito da dengue é o mesmo mosquito da febre amarela, é o mesmo mosquito do impaludismo, é o mesmo mosquito da beriberi. Então esses mosquitinhos aí, eles carregam doenças. Sabe que alguns dos nossos missionários, eles morreram picados por um mosquitinho desse. A esposa de um dos nossos missionários morreu picada por um mosquitinho desse. Por quê? Porque ela foi picada, ela pegou lá uma febre forte, uma febre muito forte, não tinha penicilina, não tinha remédio, não tinha nada. Lá naquela cabana onde eles estavam, ela morreu. Morreu com muita febre. Então, esse homem, há 2000 anos atrás, não tinha antibiótico. Vocês sabem, não tinha antibiótico. E eles jogavam um pouco de pano frio na cabeça, davam muitos banhos na pessoa, faziam algumas rezas. Vocês sabem que esse pessoal arborígene tem as rezas deles, né? Te beijo, tal, não sei o que, faz todo aquele ritual, mas nada estava adiantando, né? Podia ficar lá um pajé, não ia adiantar nada, Ele ia morrer. Essa que é a verdade. Ia morrer porque não come, porque está com muita febre, está com disenteria, vai morrer simplesmente, E o apóstolo Paulo ficou sabendo, versículo 7, versículo 8, aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio que Paulo foi ver. Veja só, Então ele se interessou por aquele doente. Quando você sabe que alguém está doente, se interesse por essa pessoa. Vá lá fazer uma oração para aquela pessoa. É o que Paulo fez. O que está acontecendo aqui, pastor? Versículo 8, Paulo foi lá e ele foi colocar a mão na cabeça daquele homem. Está dizendo aqui, pôs as mãos sobre ele e o curou. Ele fez uma imposição de mãos na cabeça daquele doente e aquele doente foi curado. O pai do Públio foi curado quando o Paulo colocou a mão na cabeça dele, orou por ele. Pelo poder do Espírito Santo, aquele homem, ele foi curado. Agora, aconteceu naqueles dias
E pode acontecer hoje também. Deus, Ele pode realizar milagres em qualquer tempo, porque Deus, Ele não muda, Ele continua sendo Deus. O nosso primeiro missionário, Brando, quando ele veio para a segunda viagem missionária, ele ficou no mesmo jeito. E ele ficou muito mal. Ele voltou para casa, pediu para voltar para os Estados Unidos, e a ponto de morte, ele disse: eu não gostaria de receber os médicos. Eu gostaria que os anciãos da igreja, o pastor da igreja, ele viesse aqui, colocasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. E ele fez certeza que isso acontecesse. Um tema da família e tal, pois o pastor foi lá, pois os irmãos foram lá, colocaram a mão na cabeça dele, oraram por ele e ele foi curado. Então, meus irmãos, aconteceu nos dias de Paulo, pode acontecer ainda hoje, se for da vontade de Deus. Ele orou e o homem foi curado. Graças a Deus por isso. Por esse momento que alguém pode ser curado de uma enfermidade. Uma das formas, o dom do Espírito Santo é se manifestar de uma forma milagrosa. Jesus disse que isso ia acontecer. Acontece ainda hoje, acontece. Você pode orar por uma pessoa e ela pode ser curada, mas ela também pode morrer. Bem, vai depender da vontade de Deus, mas Deus mandou. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, né? Para ungir ele com óleo, orar sobre ele, e se tiver cometido pecado, confesse os pecados, e ele vai ser o quê? Ele vai ser curado. Então, irmãos, aqui é a palavra de Deus que ensina essas coisas. E às vezes nós temos outros métodos hoje, que é o que nós vamos ver agora também. Então Deus, Ele usou Paulo para realizar esse milagre naquela ilha. E aí no versículo 9, feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. E aí começou a chegar mais gente. Eu também estou com dor de cabeça, meu pé está doendo, eu também estou com um pouco de dor de barriga. E pode ser que estava tendo uma virose lá. Aí, assim que a gente chegou lá na praia, Maria Lídia pegou a virose, né? Leva, não leva? Vamos levar, vamos para o PA. Você chega no PA, você pega a senha. 786. Né? Ó, tem uns 200 na frente, né? Estou exagerando, não entendo. Aí sai um, sai dois, sai três. Alguém olha e fala assim: olha, 90% de quem está aqui está com a mesma coisa. E é verdade. Todo mundo com desinteresse, todo mundo com dor de barriga, todo mundo vomitando. E aí então o médico já sabe qual remédio vai receitar, né? Já chega e fala: o próximo. Já sei. Vai lá, toma de pronto, vai lá, né? Tá bom. Nós nem esperamos a nossa vez. Como demorou demais, vamos para casa, vamos tomar um solinho lá, né? E já tomou, pai. Então nem precisou, não, já passou. Então já ficou boa antes mesmo do médico atender. Mas por que não pensar que estava tendo uma crise, já que a ilha inteira, você olha o versículo 9, olha lá, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade. Começou a aparecer todo mundo lá, né? Já que tem médico aqui, eu vou lá, correto? E a verdade, irmãos, é que realmente tinha médico. Deus curou através da medicina. Como assim, pastor? Onde está escrito isso? É um texto bíblico. Olha aqui no versículo 9, você vai ver que, feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Aqui na minha tradução, no final do versículo 9 está sararam. No final do versículo 8 está dizendo que curou. Há uma diferença do português, mas no português essa diferença ela não fica tão clara. Você tem que ler no original. No original, a palavra para cura é essa aí, yassá, né? E pôs as mãos sobre ele, yassá, curou, que é uma palavra grega que quer dizer
dizer cura, e geralmente é usada para uma cura miraculosa, é uma cura extraordinária. Quando fala da cura dos demais doentes, aí a palavra mudou. O Espírito Santo mudou a palavra. Ele diz assim: tendo os doentes vindos, foram curados. Aí a palavra lá é terapeuta, né? Veja que é a diferença, né? A segunda é terapia, que é usada geralmente para uma cura medicinal. É por isso que tem os terapeutas, né? Aí tratando. A palavra grega lá é terapia, terapeuta. Diferente da que foi usado no versículo. O Espírito Santo não faz nada por um acaso. Tá? O rei Ezequias, né? Ele, para ser curado, foi feito um emplasto de alguma coisa lá e ele acabou sendo curado com aquele emplasto. Mas Deus disse que ele ia ficar curado. Mas mesmo assim alguém foi lá e tomou um remédio para ele. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Deus, Ele cura de diversas formas. Ele pode usar a imposição de mãos de um pastor, de presbíteros. Ele pode usar a imposição de mãos de anciãos da igreja e lá colocar a mão sobre aquele doente e aquele doente ser curado. Como Ele pode usar os médicos, tá? Eu lembro os irmãos, isso é importante a gente lembrar, que entre os náufragos estava Trófimo, entre os náufragos estava Aristarco, e entre os náufragos estava o Dr. Lucas, o médico amado, que estava junto com Paulo. Então, o médico tem uma visão diferente, né? Está todo mundo vindo aqui? O que você tem? Uma dor de barriga, uma febre, vamos lá, né? Aí tem um remédio para isso. Então, meus irmãos, vamos pensar, né, que Deus, Ele não é estático. Deus não é aquele pedaço de ferro que fica parado e é assim, pronto, acabou. Não. Deus, Ele age de diversas formas e com a mesma pessoa, muitas vezes. Às vezes Ele vai usar a cura física da pessoa por um milagre, mas outra vez Ele simplesmente vai usar alguém para ajudar aquela pessoa. Por isso, eu aconselho todo crente fiel a Deus, que teme a palavra de Deus, primeiro, a procurar a oração dos irmãos quando está doente, quando está enfermo. É a primeira coisa que você deve fazer, é orar e dizer assim: ore por mim, ou ore pelo meu pai, pelo meu filho, pela minha mãe. A primeira coisa que você deve fazer é buscar a ajuda de Deus, buscar a cura que vem dos céus. Mas você também tem exemplos dentro da Bíblia para não negligenciar o que os médicos fazem, porque eles estudam para isso e Deus é que tem dado sabedoria para a medicina avançar. Imagine, irmãos, quantas vidas a criação da penicilina já salvou, né? E aí, como é que eu vou fazer? É Deus que deu sabedoria para aquela pessoa descobrir um remédio tão maravilhoso. Então, irmãos, Deus curou milagrosamente, Deus curou através da medicina, tá? E Deus, vamos continuar aqui, Deus nos abençoou materialmente. Foram muitas bênçãos nessa ilha. Aqui no capítulo 28, versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Foi um reconhecimento dos ilhéus, um reconhecimento daquele povo nativo, de que Paulo e aqueles crentes, eu coloco, olha aqui que está escrito no versículo 10, nos distinguiram, está no plural, porque Paulo, ali naquela ilha, ele estava junto com seus irmãos em Cristo.
E aquela distinção não foi só para Paulo, foi para os irmãos. E quando passou os 3 meses, eles iam viajar novamente, sair daquela ilha, o que aconteceu? Nos distinguiram com muitas honras, providenciando o que era necessário. Então eles falavam assim, olha, eles vão precisar de comida nessa viagem, vão precisar de água potável. E eles naufragaram. O náufrago, ele não carrega mala. O náufrago, ele não carrega uma cesta básica. Então eles não tinham nada. Eles não tinham roupa, eles não tinham sapato, eles não tinham comida. E aí, meus irmãos, existem as necessidades básicas. E é essas necessidades básicas que Deus promete suprir os seus filhos. Agora, essa bênção material é a mão de Deus, tá? E Deus, como o pastor João costumava falar, Deus sabe onde os seus filhos estão. Deus sabe onde o filho dele está e o que o filho dele precisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e os demais ele fará. Salmo 37. Fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pedaço de pão. Salmo 37, verso 3. Então há muitos versículos na Bíblia que mostram que Deus, Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. 40 anos no deserto, sem plantar um pé de feijão, sem nenhum deles morrer de fome e não andar pelado. Pelo contrário, nunca faltou pão, nunca faltou vestuário, sapato não gastou. Deus supriu todas as necessidades. É por isso, sabendo dessa verdade, nós devemos fazer o que Pedro nos ensina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui, meus irmãos, é colocado de um jeito que esse cuidado, ele é diário. Ele tem cuidado. Ele vai cuidar hoje do mesmo jeito que ele cuidou ontem. E ele vai cuidar amanhã do mesmo jeito que ele cuidou hoje. Agora, o apóstolo Paulo, eu botei uma palavra aqui, confie em Deus para a sua provisão material. Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você precisa. Ele não promete luxo, mas Ele promete suprir. Eu acho que é muito importante isso. Na verdade, a nossa falta de fé é a desconfiança por não ter o luxo. Porque na verdade a gente sabe que não vai faltar comida e nem vestuário, que Deus vai suprir. O nosso problema não é com a necessidade, o nosso problema é com o luxo, é com aquilo, meus irmãos, que sobeja, não com aquilo que vai faltar. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa triste porque está faltando comida para ele, Pode ser que em algum lugar do Brasil ainda tenha muito disso, mas não é o caso aqui, tá? E dificilmente você vai encontrar uma pessoa, um crente em qualquer lugar desse mundo, morrendo de fome, ou andando pelado, ou andando descalço, porque essas são as necessidades básicas. Paulo disse para os filipenses, vamos lá, pode mudar: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Não fala de luxo, ele fala de necessidade. Deus, ele vai suprir as vossas necessidades. Quais? Todas. Se for uma necessidade, Deus vai suprir. Mas eu repito, nosso problema não é com coisas necessárias, é com coisas desnecessárias que nós nos preocupamos. Segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Tradução melhor seria em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 e versículo 19. Então há uma promessa de Deus aqui, e é bonito ver o reconhecimento dos irmãos, o reconhecimento de pessoas que foram ajudadas. E olha, irmãos,
essas pessoas, elas não nasceram numa igreja, elas talvez não tinham uma igreja, mas elas mostram humanidade, elas mostram cuidado. É por isso que o crente ele tem que ter isso, ele tem que ser hospitaleiro. Uma coisa legal, né, que aconteceu aqui foi a vinda do pastor Silvio, porque vocês tiveram a oportunidade de ter que cuidar dele, né? E ele, que eu sei, né, que eu saiba, ele saiu chorando de saudade, ou seja, vocês cuidaram dele, né? E quem sabe é isso que Deus quer para a nossa igreja, cuidar melhor dessas pessoas, de pastores assim. Nós não temos um coração para missões? Nós temos. Então vamos continuar. É impressionante os meios que Deus usa para levar o Evangelho. Aqui, irmãos, o que aconteceu? Né? Como é que o Evangelho chegou em Malta? Como é que o Evangelho chegou naquela ilhazinha? Eu digo, sabe como? Chegou por uma necessidade. O barco quase afundou, foi bater nas pedras do lado daquela ilha, e aquela ilha era o único lugar que eles podiam nadar para não morrer afogado. Não tinha escolha. Deus colocou Paulo num lugar onde não tinha escolha. Ele disse: eu vou para a Espanha, eu vou para Roma, eu quero ir para Roma, eu vou para Éfeso. Ele falou tudo isso no Novo Testamento, mas ele nunca disse: eu vou para Malta. Mas Deus disse: não, eu quero que você vá lá em Malta. Eu nem sei onde que é Malta, mas agora você vai saber. E aí foi bater com a cara lá em Malta. Então, Deus ele tem jeito diferente, estranho, esquisito, né? Da gente chegar em alguns lugares. Foi preciso uma tempestade, um naufrágio, e o momento de extrema desesperança dos apóstolos foi o momento deles irem lá pregar pela primeira vez o Evangelho naquela ilhazinha. Então Deus usa muitos meios. Olha, Deus ele usou o comunismo nos países do leste europeu para trazer crentes maravilhosos para o nosso Brasil. Uma colônia de Leto aqui, lá em Santa Catarina, colônia de russo aqui, russos lá, como é que é o nome daquela cidade lá, né? Esqueci agora. Mas há muitas cidades no estado de São Paulo, né, que essas cidades eram cidades que foram fundadas por refugiados do comunismo. Tá? Nova Odessa, perdão, agora eu lembrei o nome. Você já deve ter ouvido falar de Nova Odessa. Sabe onde fica Odessa? Sabe onde fica Odessa? Fica na Ucrânia, né? É lá que fica Odessa. Só que a Rússia foi lá com o comunismo e tomou e proibiu, fechou todas as igrejas batistas que tinham lá. E o que aqueles batistas fizeram? Conseguiram escapar, fugiram de lá e vieram igrejas inteiras e fundaram Nova Odessa, porque eles já moravam em Odessa, o porto que eles saíram era Odessa. Chegaram aqui, isso aqui vai ser nossa Nova Odessa, né? Então ficou o nome Nova Odessa. E aí, meus irmãos, foram essas igrejas de Nova Odessa que evangelizaram toda a região campineira, que levou o evangelho para a região de Campinas. Depois da capital, a região de Campinas é o lugar que mais tem igreja batista no Brasil. É muita. Então, mostra o que? Aqui também, esses nossos netos, que abriram dezenas de igrejas na Alta Paulista e Alta Sorocabana, sem saber a língua, tá? Só cantando e tal, até que aprenderam a língua e muitas igrejas foram abertas. A igreja de Ourinhos, né? A igreja aqui em Marília, praticamente com a ajuda deles, de Pompeia, de Herculândia, de Quintana, de Tupã, e aí por aí vai, os Paulo Cruz, do Tessa, todas igrejas organizadas por refugiados do comunismo. Deus tirou eles de lá e eles vieram para cá. A escravidão. Nos Estados Unidos, nós temos a maior colônia
afrodescendentes de batista do mundo. Não existe. Hoje são os maiores missionários que tem no mundo quando se fala de igreja batista. Foi por uma tragédia. E Deus trouxe e transformou eles em pastores e missionários. Outra coisa, a Primeira e a Segunda Guerra. Quantos alemães trouxe para o Brasil crentes verdadeiros? Que eles não podiam mais ficar na Europa. E eles tinham que sumir de lá, porque não concordavam nem com Hitler, mas eles também não iam ter piedade em outros países. E eles vieram e formaram muitas igrejas evangélicas. Suíços, suecos, mais austríacos. Eles vieram, meus irmãos, padecendo, sofrendo, e eles não queriam largar o país deles. Mas o que aconteceu? Eles vieram e organizaram igrejas aqui, e muitas foram abertas depois. Então, meus irmãos, a Segunda Guerra, por exemplo, escrevendo o livro A História dos Batistas da Fé, a maioria da segunda geração de missionários no Brasil, que vieram em 48, 49, 50, 55, 56, 58, 59, todos eles, todos sem exceção, foram ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, inclusive o pastor. Eles foram para a guerra, voltaram vivos, e eles diziam assim: agora eu vou trabalhar só para Deus. Não é interessante isso? Então, qual é o meio que Deus usou? Agora, nós não precisamos de tragédia para transformar a nossa igreja numa agência missionária. Nós não precisamos. Muito bem, irmãos. Para terminar, Deus abençoa com o conforto dos irmãos. Eles foram embora daquela ilha, versículo 11. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernaram na ilha, que tinha por insígnia ou bandeira castor e povos. Na verdade, são os filhos gêmeos de Zeus, E o navio tinha essa bandeira. E chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias. De onde, indo costeando, viemos a Régio. Sobrando um dia depois, o vento do sul, chegamos no segundo dia a Potelme. Bom, pararam ali em Potelme. É o primeiro lugar realmente que eles pararam, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele e depois nos dirigimos a Roma. Eles desceram lá, porque naquela cidade eles não iam navegar mais. Era o último porto. Dali eles teriam que caminhar muitos quilômetros a pé até chegar aonde? Em Roma. Então eles iam ter que andar bastante. Mas eles pararam naquele porto. E, irmãos, quem estava lá? Os irmãos. Para abraçar, para receber. Olha só, e nos rogaram que ficássemos com eles. Ele estava preso, então o centurião tinha que ir junto. Então aqueles irmãos, não, vocês não vão embora agora, nós vamos cuidar de vocês, depois vocês vão lá para Roma. E tudo isso foi permitido por Deus. Numa hora de aflição, Deus sempre manda um socorro. Bem, meus irmãos, eu tive um irmão de sangue, ele foi assassinado, levou muitos tiros e tal. Aí eu peguei, foi encontrado morto num lugar, e eu fui lá, para ficar lá com meu pai, um pouquinho, e vi ele lá, todo no caixão, com uma tragédia, sabe? Aí eu estava voltando embora de ônibus, eu peguei o ônibus para Assis, de Assis ia para Marília, Aí eu ia parar e ia ficar algumas horas em Assis, umas 4, 5 horas. Mas numa tristeza, numa angústia, eu pensava, puxa vida, vou ter que ficar 4, 5 horas lá, tudo que eu queria chegar em casa, sei lá, tomar um remédio para dor de cabeça, alguma coisa. E eu não podia tomar remédio nem comer nada, porque quando eu ando de ônibus, se eu comer alguma coisa, eu vomito. Então, pode de leva, Aí eu cheguei. Quando eu cheguei, eu abri, desci a porta do ônibus, eu olhei, lá estava a
Mariazinha com o pastor Hélio. Ô, pastor, nós temos buscar um sim. É bom, né? É bom. Então eu sei o que Paulo ele sentiu, porque um dia pode ser que você vai ter que sentir isso também. Deus ele nunca desampara os filhos, ele está sempre ali. Você pode ver a mão de Deus. Um ano antes, minha mãe morreu. Aí eu estava lá com ela, né? Então eu fui o primeiro a saber, porque eu estava com ela no quarto, mas ela já estava em fase terminal, né? Aí o médico disse: ó, você não vai poder ficar mais aqui no quarto, porque ela morreu e tal. Aí eu não podia ficar no quarto, nem podia ficar no hospital, eu não podia ficar em lugar nenhum, né? Até minhas irmãs, a família, tudo vir lá, não era fácil, né? Aí eu falei: eu não vou sair aqui de Londrina, uma cidade grande. Londrina tem 700 mil habitantes. Aí é triste assim, sabe? Desci do hospital, fui atravessar a rua, daqui a pouco escutei uma buzina, né? Parou o carro. Era um amigo de infância, sabe? Digo: Gilberto, o que você está fazendo aqui? Eu digo: minha mãe morreu, vamos lá para casa, vamos ficar lá comigo. Tá? Veja, Deus nunca desampara os filhos dele, Deus sempre tem uma mão. Então eu sei que essas experiências de Paulo, e poucas que tiver, que eu tive, vai acontecer na sua vida por causa do conforto dos irmãos. Deus, ele abençoa com o conforto dos irmãos. Eles ficaram 3 meses na ilha. Já ouviu falar do café Melita? Sabe o que quer dizer Melita? Malta, né? O que quer dizer o quê? Mel. Olha como o diabo é, né? Aí você tem Malta, Melita, café Melita, nada? Gostoso, né? Mas quando a gente fala Malta, a gente realmente pensa em quê? Em bebida alcoólica, né? É um mel. Olha como o diabo é, né? Colocou o nome de mel, né? na cerveja. Então, Melita ou Malta significa mel. Foram 3 meses tão especiais que até hoje alguns lugares são homenageados o apóstolo Paulo. Tá? E o conforto que ele recebeu no caminho, né? Primeiro lá em Puteoli, tá certo? E para terminar, versículo 15, não, 14, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas vozes, nos saíram ao encontro, a praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu o quê? Graças a Deus. Quando ele viu aqueles irmãos, ele disse: graças a Deus, eu tenho família, eu tenho irmãos, eu tenho família. Irmãos, essa é a nossa igreja, nós temos uma família. E aí ele disse: Ebenezer, graças a Deus. E o que aconteceu? Ele criou ânimo. Aí um metodista uma vez perguntou para mim, um velhinho, que Paulo tomou lá em 3 vendas, né? Eu falei: eu nunca vi falar que Paulo foi na venda tomar alguma coisa, né? Aí você lê aqui o texto, ele abriu lá o espertinho, né? Legal, né? Diz assim: parou em 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Sem graça, né? Esses metodistas, sem graça. Não, mas ele era muito brincalhão. Aqui, irmãos, um consolo fraternal nos anima, tá? Quando você estiver triste na sua casa, quando você estiver triste lá no seu trabalho, na sua vida, procure os irmãos, conte com os irmãos, amém?